Qual é, WJ? Qual é teu maior medo, mano? Mano, meu maior medo é me perder no futuro, sacou? Meu maior medo é a minha vaidade, é a minha soberba, é a maldade do meu coração, sacou? Meu maior medo é ser exaltado por Deus, ser colocado por Ele numa posição de destaque, para a glória do nome dEle, e quando eu chegar lá em cima eu querer glorificar o meu nome, como se estar lá tivesse sido um mérito meu e não a graça de Deus. Bota fé? Eu acho que seria muito conveniente para mim dizer, eu não faria isso. Mas se você prestar atenção, isso é o que a maioria diz. Mas o próprio rei Davi, segundo o coração de Deus, vai salmodiar em Salmos 19, versículo 13. Também da soberba guarda teu servo, que ela não me domine. Mano, a Davi tá pedindo para Deus livrar ele da soberba, isso só pode significar uma coisa, mano. Que o coração dele estava inclinado a esse mal. E nada de novo debaixo do sol, mano, porque a natureza do homem é ser mal, mano. Ela é má. Uma vez Deus me ensinou uma fita, mano. Eu tava andando na rua, declarando meu amor por Deus, falando sobre o quanto eu o amava. E é interessante porque nessa época eu já sentia que demonstrar o meu amor por palavras não manifestava muita coisa em Deus. E eu não entendia por quê. Até que eu entendi que Deus ele não se ilude com palavras. Então eu estava andando na rua, declarando o meu amor, dizendo que eu abriria a mão de 1 milhão por ele, dizendo que eu abriria a mão de uma mansão por ele, que eu abriria a mão de tudo, que ele era o amor da minha vida. Até que eu senti o Espírito Santo falar no meu coração. É muito conveniente você dizer que abre mão daquilo que você não tem. Você só saberia se você abriria a mão se você tivesse e eu te pedisse. E aí ele começou a me indagar. Você tem 1 milhão? Não. Tá. Você tem uma mansão? Também não. O que você tem? Mano, eu fiz uma análise da minha vida e percebi que naquele momento eu só tinha meu tempo. E aí o Senhor me perguntou, tudo bem. No seu dia a dia, você abre mão do seu tempo por mim? Eu posso mentir pra tu, mano, mas não dá pra mentir pra Deus. A resposta teve que ser não. E aí o Senhor me indagou, se você não consegue abrir mão do seu tempo por mim, você acha mesmo que abriria mão de 1 milhão? Fiquei envergonhadíssimo esse dia. E foi aí que eu entendi que o verdadeiro amor ele é visto em atitudes, não em palavras. Foi por isso que eu fiz um vídeo falando sobre o amor genuíno ser visto e não falado. Por causa dessa experiência que eu tive com Deus. Eu não posso me garantir. Maldito o homem que confia no homem. Eu acredito que essa palavra tem o mesmo efeito quando se trata da minha confiança em relação às pessoas, como na minha confiança em relação a mim mesmo. É por isso que Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdade é que a maioria começa bem, mano. As pessoas elas se perdem no meio do percurso, no meio do caminho, sacou? E é por isso que Deus na sua palavra diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque Deus sabe que começar bem não significa necessariamente terminar bem. As pessoas começam bem e terminam mal por não conhecer as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, consequentemente, elas não conhecem a si mesmas. É daí que surge a crise existencial. Quem eu sou? O que eu devo fazer? O que é a vida? Qual é o meu propósito? Eu sou sábio o suficiente para saber que confiar no meu caráter é tolice. O próprio apóstolo Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, ele vai dizer, na minha carne não habita bem algum. E o mal das pessoas é buscarem as qualidades delas mesmas, sacou? Elas se estribam nessa força. Mas pensa comigo, mano. Ninguém acorda no dia dizendo, hoje é um dia legal, vou experimentar. Hoje é um dia interessante, vou experimentar. Não, ninguém faz isso, mano. As pessoas caem nessa armadilha, sabe como? Acreditando nelas mesmas, sacou? Confiando nelas mesmas. Eu me lembro que quando eu era novinho, eu dizia pra mim mesmo, não, nunca vou fumar
vida e etc. Essa confiança que eu tinha em mim mesmo me tornou ficar confortável em ambiente onde isso acontecia. Eu ficava confortável em lugares que não era para estar. Adivinha qual foi o resultado final? É por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O homem vai dizer para você, confie em si mesmo, acredite em si mesmo. Mano, dê esse conselho para quem você odiar, mano, porque esse é o pior conselho que você pode dar para alguém, sacou? É nessa de confiar em si mesmo que o menor da favela mete a mão no fuzil e vai pra guerra achando que vai matar e não vai morrer. Confiança demais, mano. Siga seu coração. Furada. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Hoje eu reconheço a minha fraqueza, mano, a minha miséria. Antigamente eu queria revelar força. Hoje eu me permito ser fraco e deixar que Deus seja a minha força. Eu não posso me garantir, mano. Existe uma frase que diz: para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Só seguir o seu coração. O meu maior medo é a minha natureza humana.